O filme se passa no ano de 1999 e gira em torno de um programador chamado Thomas Anderson, que trabalha em uma empresa de software muito conhecida. Ele também trabalha como hacker e é conhecido na Darknet por seu pseudônimo, Neo. Ao longo de sua vida, Neo teve estranhas visões sobre algo chamado Matrix. Entretanto, ele nunca conseguiu decodificar seus sonhos. Um dia, enquanto trabalhava em seu computador, ele recebeu uma mensagem que se referia vagamente a seus sonhos e instruindo-o a seguir o Coelho Branco. Alguém bate à porta e, quando Neo atende, ele é recebido por um grupo de jovens que curtem raves. Eles compram mercadorias ilegais dele e o convidam para uma festa. Inicialmente, Neo recusa a oferta, mas logo muda de ideia e concorda em acompanhá-los quando percebe a tatuagem de um coelho branco em uma das garotas. O grupo então se dirige a um bar de rave e lá, Neo é abordado por uma mulher chamada Trinity. Ela deixa claro que foi ela quem lhe enviou o texto sobre o coelho branco e a Matrix. Curioso, Neo pede que ela explique, mas Trinity responde que só pode lhe dizer que sua vida está em perigo e que ele está sendo vigiado. Após o estranho encontro, Neo, perplexo, volta para casa. No dia seguinte, no trabalho, ele recebe um pacote em seu cubículo. Dentro, ele encontra um telefone que começa a tocar imediatamente. Do outro lado da linha, um homem chamado Morpheus fala com Neo e o avisa que alguém está vindo atrás dele. Ele o aconselha a olhar lentamente para o elevador. Neo vê 3 agentes liderados pelo Sr. Smith olhando em sua direção, enquanto uma mulher aponta para seu cubículo. Morpheus tenta ajudar Neo a sair do prédio, mas ele está tão confuso que se deixa prender pelos agentes. Na cena seguinte, Neo é levado para um interrogatório, onde é informado de que ele infringiu todas as leis cibernéticas possíveis no país. Smith lhe diz que é muito provável que ele seja condenado à prisão perpétua, mas que há uma saída para isso. Ele pode sair livre se ajudar os agentes a prender Morpheus, o homem que o contatou anteriormente. Smith descreve Morpheus como o terrorista mais perigoso que existe. No entanto, Neo se recusa a obedecer e pede para falar com seu advogado. Smith então lhe diz que não adianta ligar se ele não consegue dizer uma palavra. Nesse momento, os lábios de Neo se fundem do nada e ele é jogado na mesa pelos agentes. Em seguida, uma sonda semelhante a um camarão é implantada em seu estômago. Logo em seguida, Neo acorda suando frio em seu quarto. Ele fica pensando se tudo não passou de um sonho assustador. De repente, ele recebe uma ligação de Morpheus, que lhe pede para encontrá-lo na Ponte de Adam, prometendo responder a todas as perguntas de Neo. Neo finalmente decide obedecer e se dirige ao local. Lá, ele é pego por Trinity e 2 outras pessoas em um carro. Uma delas aponta uma arma para ele e ordena que ele tire a camisa. Neo fica perplexo, mas Trinity lhe garante que é para o benefício mútuo deles que ele deve obedecer. Ele hesita em obedecer e, de forma chocante, Trinity tira o dispositivo que os agentes haviam implantado em seu corpo. Afinal, Neo não estava sonhando. Trinity então o leva para um prédio abandonado, onde eles se reúnem com Morpheus. O misterioso homem diz a Neo que todas as respostas que ele buscou durante toda a sua vida não podem ser explicadas. Elas só podem ser vistas e experimentadas. Morpheus então avisa Neo que, quando ele descobrir a verdade, ele nunca mais poderá voltar atrás. Depois disso, Neo é solicitado a escolher entre uma pílula azul e uma vermelha. A primeira pílula o levará de volta à sua antiga vida, sem nenhuma lembrança de seu encontro com Morpheus, Trinity e outros, enquanto a pílula vermelha o manterá no País das Maravilhas e Morpheus lhe mostrará até onde vai a toca do coelho. Após uma breve deliberação, Neo escolhe a pílula vermelha, o que significa que ele quer saber a verdade. Então, ele é amarrado a uma cadeira e equipado com alguns fios. Para seu choque, ele vê um espelho quebrado se consertar milagrosamente. Intrigado, ele toca a superfície e eis que a prata começa a se espalhar por sua pele. Enquanto isso, a equipe de Morpheus tenta localizar algo nos monitores. Por fim, o fluido prateado cobre Neo completamente e ele desmaia. Ele então acorda em uma cápsula embrionária rosa, sem cabelos e pelado. Há vários tubos pretos presos em seu corpo, como se ele tivesse se tornado uma espécie de rato de laboratório. Depois de algum tempo, Neo sai da cápsula e descobre, de forma chocante, que está cercado por torres e mais torres de cápsulas, todas cheias de humanos. Logo, um sentinela que pairava no ar o vê se movendo e ele é rapidamente descartado na sarjeta. Quando Neo está prestes a afundar na sarjeta, um hovercraft aparece e ele é levado para o compartimento de carga da nave. Para seu alívio, a nave pertence a Morpheus e ele se reúne a ele e a sua tripulação, agora vestido com roupas simples tricotadas à mão. Quando Neo começa a perder a consciência, Morpheus diz: "Bem-vindo ao mundo real." Os músculos de Neo se atrofiaram depois de aparentemente ter ficado em estado de coma a vida inteira.
Ele também sente dor nos olhos, o que se deve ao fato de nunca tê-los usado antes. Portanto, Morpheus e sua equipe passam as próximas semanas tratando seu corpo. Um dia, Neo finalmente ganha consciência. Ele está completamente vestido e tem alguns fios de cabelo em sua cabeça. Morpheus aparece e o informa que eles estão dentro de sua nave chamada Nabucodonosor. Além disso, estamos no ano 2199, e não 1999, como Neo e outros em seu mundo foram levados a acreditar. Ele então faz um tour pela nave e é apresentado ao resto da tripulação, Apoc, Cipher, Mouse e os irmãos Tenki e Dozer. A equipe amarra Neo em uma cadeira e insere uma longa sonda na parte de trás de seu crânio. Logo em seguida, Neo se encontra em um mundo todo branco com Morpheus. Ele tem a cabeça cheia de cabelos. Morpheus explica que o espaço branco é, na verdade, um programa de computador e que eles podem se transformar no que quiserem. As cadeiras e a TV à frente deles não são reais, são simplesmente realidades virtuais geradas por computador. Em seguida, Neo vê imagens de uma cidade moderna, que ele conhecia como seu mundo real. Morpheus revela que esse mundo é uma simulação neural e interativa que ele chama de Matrix. Em seguida, Neo aprende sobre o mundo real, que é revelado como um vazio escuro e desolado com um céu encoberto. Acontece que, no final do século XX, os humanos e as máquinas travaram uma guerra entre si. Naquela época, as máquinas eram alimentadas com energia solar, então os humanos bloquearam o céu em uma tentativa de derrotá-las. Entretanto, as máquinas foram mais espertas que os humanos, escravizaram-nos e os usaram como a principal fonte de energia do mundo. Elas usaram os 120 volts de eletricidade e os 25.000 BTUs de calor corporal gerados pelo corpo humano para se alimentar. Quando a demanda aumentou, as máquinas começaram a cultivar humanos em um vasto campo, conectando-os às suas tomadas e aprisionando-os em suas cápsulas. O mundo que Neo conhece como seu é apenas uma Matrix e é um mundo gerado por computador criado para manter os humanos sob controle para que pudessem ser usados como fonte de energia. Morpheus e sua equipe são os únicos humanos livres, juntamente com os cidadãos de uma cidade chamada Zion. É a última cidade humana remanescente, escondida bem abaixo do solo, perto do núcleo da Terra. Acontece que Morpheus e sua equipe invadem regularmente a Matrix usando telefones para libertar mais humanos da escravidão. Os agentes que Neo encontrou anteriormente são exemplos de programas de máquina que podem assumir o controle de qualquer humano na Matrix que esteja sob seu controle. Enquanto isso, há máquinas autônomas chamadas sentinelas que operam no mundo real. Elas patrulham os antigos esgotos e passagens das cidades humanas mortas em busca de humanos que possam ter despertado da Matrix. Neo é dominado pela revelação e desmaia. Mais tarde, quando se reconcilia com a realidade, ele aprende uma série de técnicas de artes marciais, incluindo Taekwondo, Drunken Boxing e Kung Fu em questão de horas com a ajuda de uma simulação de computador. O desempenho de Neo surpreende Morpheus e ele se lembra de uma profecia feita por alguém chamado Oráculo, que profetizou que Neo libertaria a humanidade da escravidão das máquinas. A seguir, Neo aprende a liberar sua mente e a pular de um prédio para outro na Matrix. Ele é avisado de que, se morrer dentro da Matrix, também morrerá no mundo real. Naquele dia, um sentinela se aproxima para detectar a presença deles, mas a equipe consegue se esconder no enorme sistema de esgoto desativando sua energia. No dia seguinte, Morpheus, Trinity, Apoc, Switch, Mouse, Cipher e Neo entram na Matrix para encontrar o Oráculo. No entanto, a caminho do destino, Cipher secretamente descarta seu celular por algum motivo. O grupo acaba chegando à casa da Oráculo e descobre-se que ela cria potenciais, um grupo de crianças que possuem qualidades específicas de iluminação e consciência. Quando Neo se apresenta a Oráculo, ela surpreendentemente lhe diz que ele não é o único e que, um dia, ele terá de escolher salvar Morpheus ou a si mesmo. Mais tarde, quando o grupo volta para casa, eles sofrem uma emboscada. Acontece que Cipher os traiu. Ele havia se cansado de lutar pela libertação da humanidade, então agora ele quer voltar para sua vida ignorante, porém feliz, na Matrix. Os agentes atiram no grupo, o que resulta na morte de Mouse. Tenki consegue ajudar o resto da equipe a escapar pelas paredes. No entanto, eles logo são vistos por um agente e Morpheus se sacrifica para que os outros possam escapar. Depois de um pouco de susto, Trinity e o grupo conseguem escapar, mas Cipher retorna ao seu corpo real na Nabucodonosor. Ele imediatamente mata os desavisados Tenki e Dozer antes de começar a desconectar a equipe no mundo real, um por um. No entanto, antes que ele pudesse, Tenki, que de alguma forma sobreviveu ao ataque, levanta-se e mata Cipher a tiros. Na cena seguinte, Trinity e Neo voltam em segurança para a nave enquanto o agente Smith interroga Morpheus sobre a cidade de Zion.
Com medo de que Morpheus revele seus segredos, Tank sugere desconectá-lo da tomada, mas Neo diz, não. Ele se lembra da Oráculo lhe dizendo que ele pode escolher salvar Morpheus. Por isso, Neo decide trazer Morpheus de volta sacrificando a si mesmo. Trinity fica impressionada com sua determinação e decide se juntar a ele também. Depois de se armarem com uma infinidade de armas, os dois se dirigem ao prédio onde Morpheus está sendo mantido. Eles passam pelos guardas a tiros e se dirigem ao elevador. Eles sobem até o topo do prédio pelo cabo e explodem o saguão com uma bomba. No telhado, eles são atacados pela polícia, que é controlada remotamente pelos agentes. Segue-se uma longa batalha, mas Neo consegue neutralizar a polícia e embarcar em seu helicóptero junto com Trinity. A dupla pilota o helicóptero e o sobrevoa pelo andar onde Morpheus foi mantido como refém. Eles então abrem fogo contra os agentes, obrigando-os a se abrigar. Morpheus aproveita a oportunidade para escapar e pular em direção ao helicóptero. Enquanto isso, Neo imediatamente se amarra a uma corda e pula para pegar Morpheus. Eles se agarram um ao outro, mas os agentes conseguem sabotar o helicóptero e os dois são forçados a pular no topo de um dos prédios. Enquanto isso, o helicóptero cai, Trinity agarra a corda e pula. Neo a salva rapidamente e, ao ver isso, Morpheus exclama, "Você é a pessoa certa." Neo o lembra do último encontro com o Oráculo, mas Morpheus responde que ela lhe disse exatamente o que ele precisava ouvir. Depois disso, os três correm rapidamente para dentro do metrô e localizam uma cabine telefônica. Morpheus e Trinity conseguem escapar, mas Neo é confrontado pelo agente Smith. Sem escolha, ele decide enfrentar o agente mortal, o que resulta em uma luta brutal. Como era de se esperar, Smith domina Neo com seus movimentos quase invencíveis. Ele joga Neo nos trilhos do trem e depois o prende com uma chave de braço. Logo, o trem se aproxima, mas Neo, de alguma forma, dá um salto mortal para fora dos trilhos, deixando o agente morrer. No entanto, Smith assume o controle de outro humano e começa a perseguir Neo. Ao mesmo tempo, Nabucodonosor é atacado pelas sentinelas. Tank e a tripulação se preparam para lançar um pulso eletromagnético contra eles, mas só podem fazer isso quando Neo retorna. Enquanto isso, Neo se esquiva dos ataques de Smith enquanto é guiado por Tank até um prédio. Infelizmente, assim que ele entra na sala 303, o agente o alcança e atira várias vezes em seu coração, matando-o instantaneamente. A situação está ainda pior na nave, as sentinelas começaram a destruir o local. Com o tempo se esgotando, Trinity se emociona e se inclina sobre o corpo sem vida de Neo, confessando que o oráculo havia profetizado que ela se apaixonaria por um homem e que ele seria o tal. Enquanto os lasers dos sentinelas começam a cortar a nave, Trinity confessa sua paixão por Neo e o beija. Eis que ele acorda, os agentes o notam e, sem perder tempo, abrem fogo contra ele. No entanto, Neo detém as balas telecineticamente no ar e as derruba no chão, criando uma das cenas de cinema mais épicas de todos os tempos. Neo incorporou o tal e começa a enxergar através da Matrix. Ele vê cascatas de códigos de máquina e, usando seus novos poderes, derrota Smith sem esforço antes de voltar para a nave. Nesse momento, Morpheus lança o pulso eletromagnético e destrói os sentinelas. Quando Neo abre os olhos, ele encontra Trinity debruçada sobre ele e lhe dá um beijo. O filme termina com Neo continuando a luta para libertar a humanidade da escravidão das máquinas.